eu sou Vanessa Presoto e este é o Condomínios Eficientes, o podcast da Moura Moro. E hoje a gente vai falar sobre um assunto fundamental, que é o papel da administradora na entrega e na instalação de novos empreendimentos. E para falar sobre este assunto, estão aqui comigo os administradores, os diretores da Moura Moro, a Letícia e o Vinícius Moro, e também um parceiro especial aqui da construção civil, o Eduardo José dos Santos, que vai nos contar como é essa experiência na prática. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, professora. Então vamos começar conversando um pouquinho com o Eduardo. Conta pra gente o que você faz, o que a construtora que você trabalha, né, faz, o tempo de experiência de você. É só um pouquinho da história pra gente. Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos. Bom, eu sou o Eduardo, trabalho na construtora RC Engenharia. Atualmente estou mais em escritório, né? Na atuação lá na construtora. A gente está no mercado há 25 anos. Completamos 25 anos ano passado. A gente começou inicialmente com obras menores. No início, casas, fizemos condomínios, por exemplo, Terras Alfas, nós fizemos a execução de infraestrutura. O sócio proprietário Santiago tem uma bagagem muito grande na atuação também de prédios, que já veio quando ele trabalhava até a fundação da RC. E especificamente hoje a gente atua mais na área de loteamentos, prédio, acho que... Os residenciais e os condomínios. Residenciais e condomínios, Então, estamos trabalhando com obra de portes um pouco maior, vamos dizer assim. Estamos abrindo horizontes aí da cidade. Já tão avançado, né? Já saíram do básico, A gente né? já sabe os projetos, a gente sabe que é coisa grande que vem por aí, coisa boa. Isso aí, Letícia, Vinícius. A Moura Moro tem uma atuação muito forte junto às construtoras, né? Como é que é o trabalho de vocês? Olha, é que assim, existe um momento mágico de quando aqueles muros, pisos e paredes e se transforma de um prédio, passa a ser um condomínio. Então, quando a empreiteira está lá fazendo, né, a construção, aquilo em um momento vai chegar famílias, vão chegar pessoas, vão chegar vivências lá dentro, e tudo isso tem que estar de uma forma harmônica, né? As pessoas vão começar a morar juntas, a gente vai ter uma mini sociedade ali dentro. Então, quanto mais organizado isso tá, quanto mais planejado isso tá, mais fácil fica estabelecer uma harmonia entre essas pessoas, estabelecer regras, como isso vai funcionar, qual o custo disso, o que as pessoas esperam ali dentro. Quando a construtora vende, ela não está vendendo só um apartamento, ela está vendendo um sonho. As pessoas se dedicam anos para estar ali, elas planejam aquela compra, então elas sonham muito com aquilo, todo mundo está sempre muito ansioso. Então tem essa questão de você organizar, passar para as pessoas o que está acontecendo, deixá-las informadas, né? Nem todo mundo já morou em condomínio, então tem todos esses detalhezinhos ali nessa hora que a gente entra para fazer essa mágica acontecer, que é o momento da construtora brilhar. Aquilo que ela fez, é o trabalho dela de 5, 6 anos, é onde ela está falando assim, aqui está o meu trabalho, aqui está onde vocês acreditarem em mim. Sim. E quando a gente se reúne, a gente já costuma fazer reuniões prévias com a construtora, né? Quando ela vai lançar algum empreendimento, então a gente já consegue ajudar em direcionamentos, né? Às vezes eles perguntam para nós como funciona, como podemos fazer, previsão de prazo, então a gente já começa a organizar um cronograma, organizar uma vida financeira, organizar os tipos de projetos, porque cada condomínio é uma personalidade, então cada condomínio também tem uma expectativa que a construtora tem para ele. Então, assim, esse condomínio vai ser residencial, esse condomínio vai ser comercial, esse condomínio vai visar um Airbnb, esse condomínio vai visar proprietários moradores. Então, assim, é feito várias reuniões até para entender o que a construtora visa e poder contribuir e ajudá-lo a alcançar essa meta para que o empreendimento tenha sucesso. Eduardo, esse suporte da administradora faz toda a diferença? Como é que é? Só até meio suspeito para falar. Quase sempre assim, até desde a parte de documentação geral dos condomínios nossos, a gente é parceiro de vários empreendimentos, então sempre me auxiliaram. Eu acho interessante até quando a gente tem assembleia, né, bastante você levar ao máximo ter escrito tudo, né, então isso auxilia bastante. Então eles desde o início sempre fazem todo um levantamento quando a gente vai lançar algum prédio,
residencial, alguma coisa, a gente conversa previamente também. Ó, alinha pra gente o que vai ficar interessante, o que vai ficar bacana, porque a ideia é trazer uma qualidade, um serviço de qualidade pro condomínio e manter o padrão do empreendimento, né? Então, quando você apresenta todo um descritivo de custos que você vai ter, até para quem comprou, facilita. Então, a pessoa comprou, ela sabe no que ela está investindo, ela está ciente e ela vai ver, não, a gente está gastando com isso, a gente está investindo nisso no condomínio. Então, vem detalhado, isso é importante. Então, você tem desde tabela até um descritivo detalhado de todo o rateio de despesa, quando você já incorporou o edifício. Então, traz segurança para quem mora. Então, a pessoa comprou, ela não está só pagando o condomínio, mas ela está ciente do que ela está pagando. Não, é isso foi rateado para isso daqui é tal investimento que está sendo feito. A gente até, inclusive, fez no Renoir bastante isso daí, que a gente lançou um prédio, acho que entregamos faz aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos. Isso, 2 anos, Uns 2 anos. Temos umas unidades lá nossa ainda, então a gente sempre faz, até quando eles ligam pra mim, Eduardo, dá uma pisada no freio aí, que não dá pra gastar tanto assim não. Aí eu tenho que... Então, esse auxílio, então, não é só, eu contratei o serviço e, tá aqui, tá feita a parte. É o conselho, dá uma segurada aqui, que senão aumenta muita despesa. O direcionamento. O direcionamento. Eu volto e meia, dou sempre uma ligada, Letícia, auxiliar isso aqui. Vinícius, o que muda quando a administradora participa também do planejamento e não só na pós-entrega do empreendimento? Olha, o planejamento ele vai ter várias etapas. Então, a gente começa lá bem antes do condomínio ser entregue. A gente conversa com o consultor e pergunta: o que vocês estão vendendo? Qual é o tipo de empreendimento? O que você está falando para o seu cliente? E o que o seu cliente espera receber quando o seu empreendimento ficar pronto? Aí a gente começa a alinhar a expectativa. Questão financeira, questão de valores, questões de regras do condomínio. O que vai ter ali dentro? É Airbnb? É investimento? É moradia? É comercial? Então, a gente vai alinhando esses passos desde o início. E a gente tem que sempre deixar uma margem, porque expectativas e alinhamentos vão mudando com o passar do tempo. Então, às vezes, a gente chega na assembleia de entrega, assembleia de instalação do condomínio com uma visão, com um pensamento, e quando o prédio começa a funcionar, quando as pessoas entram ali dentro, elas chegam no condomínio, elas podem mudar as necessidades dela. Então, a gente não pode fazer uma coisa engessada, uma finança rígida. Isso vai mudando, as pessoas têm que ter voz. Quem entra dentro de um condomínio tem que ter voz. Elas são proprietárias, elas estão ali para satisfazer a vida delas, é onde elas vão morar, onde elas vão estar, o objetivo delas. Elas confiaram no trabalho da RC, né, para comprar o empreendimento deles. Então, a gente tem que fazer isso acontecer. Então, isso tem que ser algo em cima, tem que ser algo que não pode ser só largado. Tá aqui os teus tributos, tá aqui tuas coisas para pagar, tá aqui o rateio do condomínio. Tem que ser algo de acordo com aquilo que a pessoa sonhou. Eduardo, deixa eu te perguntar, teve algum condomínio, algum empreendimento de vocês que vocês não tiveram esse planejamento junto com uma administradora antes, ou sempre teve? Vocês têm alguma experiência, dá pra gente comparar com a administradora, sem a administradora? Olha, a gente sempre leva meio junto, sempre executa meio junto as etapas. Antigamente ficava mais responsável no engenheiro Cláudio, então sempre que ela lançar, ele chamava o pessoal e tentava alinhar. Que eu me acorde, não teve nenhum. Eu acho que foi o que nós fizemos, que é Renoir, o Filadélfia, foi vários que nós fizemos, mas experiências de outras eu já tive que não foi tão interessante, né, vamos dizer assim. Mas o administrador, assim, a gente sempre procura fazer, porque assim, você nunca pode chegar e falar assim, vai custar tanto, por exemplo, do condomínio. É que nem o Vinícius falou, você tem levantamentos, por exemplo, o Renoir, a gente fez o prédio, só que a piscina é aquecida. Então, você tem uma troca de calor trabalhando ali, então consome uma energia maior. Nós, acho que, se não me engano, foi o primeiro edifício até da cidade que tinha placa solar para abastecer a parte elétrica da área comum do prédio. Então, você já diminui um pouco o custo com energia, por exemplo, para o condomínio. Consequentemente, no boleto mensal do cliente, ele não vai ter uma elevação tão alta de energia na parte comum. Então, todo esse estudo a gente sempre procura fazer antes, para entregar o quê? Qualidade e um
preço acessível também que fica interessante. Letícia, a questão orçamentária sempre gera uma dúvida entre os moradores, né? Como é que é feita essa previsão? Então, nesse planejamento prévio que a gente já costuma fazer com a construtora para entender o tipo do perfil do condomínio, como nós somos uma empresa especializada em condomínios, a gente já consegue ter uma visão global de como funcionam as coisas, uma média de serviços, uma média de custos, digamos assim, dentro do que se espera. Então a gente consegue fazer uma planilha orçamentária de custos que a gente passa para a construtora, para que quando ela ainda está em momento de venda de apartamento e da construção, de planejamento, ela já uma pessoa que vá comprar um apartamento lá, ele já consiga dar uma previsão aproximada do que seria, por exemplo, o custo do condomínio, né? Então isso o quê? Isso dá uma segurança para a pessoa que vai comprar um apartamento numa empresa organizada que tem essa assessoria da administradora. Porque daí o morador ele não é pego de surpresa quando o empreendimento é entregue. Claro, uma previsão, não existem números fixos, até porque uma obra de condomínio dura anos e todo ano, sempre que vira o ano, os custos mudam. Mas isso traz, assim, realmente, assim, um planejamento tanto para a construtora de ter uma noção se está adequado ao perfil do que ela espera daquele condomínio, tanto para quanto o morador, se é uma coisa que ele está dentro do bolso dele, por exemplo, então sem surpresas e fica assim, mas o meu corretor falou que ia ser tanto. Não, mas a construtora já me deu esse valor antes, muito antes. Claro que esses valores são atualizados ao longo do período, mais perto da assembleia de entrega também. Na própria assembleia de entrega é apresentado para todos os moradores um custo bem atualizado para as pessoas terem essa realmente real cotação próxima do valor do condomínio. Um ponto interessante até em relação a isso daí hoje o condomínio você executa, entrega. Então as áreas comuns, por exemplo, algumas empresas, no geral, vamos falar no todo, agora estão começando a entregar as áreas como até mobiliada, né? Então, antigamente você não tinha tanto isso. Então, isso aumentaria. Então, até esse estudo a gente faz anteriormente para fazer a parte de mobília, seja parcial, pelo menos, para ir atendendo o condomínio. Outras áreas a gente deixa para definição dos moradores. Até porque o meu gosto, o seu, a Letícia, do Ministro, vai ser diferente. Então faz uma assembleia o pessoal definir. Claro, a gente procura sempre ficar até com um síndico 1 ano, 2 anos, para ir organizando essas etapas. Tanto é que o Renoir a gente mobiliou umas áreas, algumas principais nós deixamos para o condomínio em si decidir. Mas é interessante esse estudo. A gente faz, que nem a gente fala, né? Os bastidores é um monte de gente. A gente foi entregar um... porque esses estudos, eles são feitos em conjunto, como falou o Eduardo. Então, o Eduardo faz ali da parte dele, faz da parte da construtora, do que a construtora tem de previsão de entregar, e nós ficamos com a parte do que é referente ao condomínio, do que vai caber ao condomínio imobiliário, ao condomínio planejar. Então, a gente faz todo esse planejamento, passa para a construtora, passa para os moradores, passa em assembleia. Então, assim, realmente é um trabalho de muitas mãos, né, Eduardo? Bastante gente. Bastante gente. Bastante gente. Vinícius, chega o momento mais esperado, né? A entrega, a assembleia da entrega final aí dos empreendimentos. A Amor Amor participa também desse momento, né? Esse momento é delicioso, não tem como a gente não estar lá. É algo que realmente a gente vê o olho das pessoas brilhando, principalmente nas assembleias da RC, fica todo mundo encantado quando vê o empreendimento pronto, tá doido para morar, tá doido para se mudar para lá. Só que o que acontece? Nem todo mundo já morou em condomínio, nem todo mundo sabe como funciona condomínio, nem todo mundo já participou de uma assembleia. Então a gente tem desde essa parte de explicar como vai funcionar a entrega, como é a transição, como funciona o condomínio, como são as regras do condomínio, explicar que todo mês vai chegar um boleto para ela de presente, que ela vai ter que pagar. É isso que vai manter a qualidade do prédio que foi feito. Não adianta a construtora fazer um prédio lindo, belo, maravilhoso, bem equipado, bem planejado, e depois o condomínio deixar isso depreciar, o condomínio não cuidar disso. Então é essa explicação que as pessoas precisam ter para elas entenderem o que é a taxa de condomínio, como vai funcionar, como é a transição, e isso traz segurança para as pessoas. Isso envolve tanto parte de engenharia, isso envolve parte jurídica, isso envolve uma parte administrativa.
Ninguém que comprou um imóvel, o sonho de todo, né, brasileiro, toda pessoa comprar um imóvel, precisa saber de tudo isso. Então a gente vai lá para explicar, acalmar e deixar as pessoas de forma tranquila. Aí elas se preocupam em quê? Conviver entre elas, né? Fazer a mudança tranquila e viver a vida delas de forma pacificada. Porque a gente sabe que quando isso é mal feito, isso gera muito conflito. E o primeiro ano do condomínio costuma ser o mais difícil, onde as pessoas ainda não se conhecem, o diálogo ainda não está formado, existem muitas pendências a serem feitas, né? Coisas que precisam, burocraticamente falando, né, serem alinhadas. Então é nesse ponto que a gente entra. É um momento muito crítico e esse é o principal momento que você precisa ter uma boa assessoria, uma boa administradora do seu lado. E complementando o Vinícius, inclusive, porque isso nós estamos falando da parte, né, existe o pré, o durante e o pós. Então a gente acompanha nessas 3 fases para que realmente garantir que tudo dê certo na caminhada. Então o pré, ele acaba sendo mais com as construtoras, né, essas questões de metas, de visualização, de entregas, de prazos, de cronogramas, de visões, de tudo mais. O durante é essa transição, né, como fala, as paredes frias de cimento se tornando a casa das pessoas, se tornando o condomínio em si. E o pós, que, por exemplo, é eleito às vezes um síndico numa assembleia, e no caso da IC é diferente, porque eles acabam sempre ficando de síndico. Mas se é eleito um síndico que vai ser morador e não tem essa situação e não acompanhou, às vezes, todo esse trabalho de pré, são feitas várias reuniões com ele também, com a equipe, no caso, para alinhar com ele. Então, assim, é apresentado toda a equipe orçamentária, toda a equipe jurídica, toda a equipe do financeiro, todas as equipes que trabalham para que o empreendimento pós-entrega também dê sequência, seja independente a pessoa que esteja à frente dele. Legal. Eduardo, tem alguma dica que você daria, né, um conselho que você daria para outras construtoras que não têm esse suporte de uma administradora? E você indicaria também, né, Amor a Moro? Com certeza. Na EC ali que eu tô no mercado há 25 anos, ali vai fazer 8 anos que eu tô ali. A gente sempre trabalhou com Amor a Moro. Eu, particularmente, nós não podemos reclamar nada. Sempre tive assessoria, seja da Letícia, do Vinícius, do seu Carlos, da equipe, né? Da equipe no todo. O pessoal sempre tá pronto para atender, sempre tá disponível para atender. E eu acho que a gestão que a Amor a Moro faz auxilia bastante. Então, a gente tem a experiência executiva de obra, construção, mas nos bastidores a gente tem que ver a parte documental, a gestão do condomínio, o consumo, o que vai precisar. Então, é uma burocracia grande atrás que você tem. Desde o produto de limpeza que você orça para a manutenção do condomínio, lá na frente vai refletir em outra coisa. O produto de limpeza que você faz manutenção, você faz uma limpeza, você vai cuidando do condomínio, não acaba ocasionando um problema que você tem que fazer lá na frente, uma manutenção no prédio. Inclusive até um cronograma, né? É interessante lá. O pessoal tem um cronograma bem legal que a gente sabe das manutenções preventivas que você tem que ir fazendo, que muitas vezes, às vezes na correria a gente acaba esquecendo. A gente diz, Bardo, isso aqui, não, isso aqui eu acabei fazendo já, tá certo. Então a gente tem uma gestão bem interessante. Eu aconselho sempre fazer, principalmente que auxilia na venda. Então você tem uma gestão de um condomínio que vai incorporar, que você vai fazer, você vai ter bons resultados depois, né? Isso aí. Alguém tem alguma consideração final para fazer? Estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu tava trocando essa ideia com o Eduardo antes, depois, porque é uma questão assim de profissionalismo, né? Eu e o Vinícius, a gente estuda para fazer a nossa área e eles são os engenheiros que estudam para fazer a área dele, que é fazer um prédio subir. Então, assim, essa junção de conhecimentos, ela é muito válida. Porque se você tá focado na engenharia, você às vezes não consegue ter alguém focado dentro da sua construtora para a parte administrativa de obra, porque é outros 500, né? É outra área, é outro ramo, é outra visão. Não tem profissionais prontos no mercado disso. Então, com a contratação da administradora, a gente acaba sendo esse funcionário da construtora, um braço da construtora nessa parte burocrática administrativa, que eles podem focar no ramo deles, que é a construção, lidar com os pedreiros, lidar com a obra, o dia a dia, o cronograma deles, e nós cuidamos toda essa parte burocrática de planejamento, de assessoria jurídica e tudo mais.
Essa parte da assessoria jurídica aí é um ponto interessante, até pela segurança. Então, que nem o Vinícius falou, né? Às vezes o pessoal nunca morou em condomínio. Então, você sempre tem que, vamos dizer, ir apaziguando, sabendo lidar. Então, certas coisas, eu consulto bastante na consultoria casa jurídica, porque falo, olha, como que a gente pode proceder assim? A gente não quer problema, quer solucionar o problema, como que a gente faz? Então, a gente sempre mantém alinhado edifícios, normas. E eu sempre falo pro Eduardo, na dúvida, me manda mensagem, que eu prefiro que você pergunte pra mim primeiro e depois fala, Letícia, já fiz isso. Então é mais fácil a gente alinhar o antes, assim, nesse sentido. Por isso que realmente é uma segurança para a construtora, porque é um apoio, assim, que não tem nem como a gente medir para falar tudo que é feito e fornecido e apresentado para a empresa. Mas a gente vê os resultados aí na cidade, os condomínios estão todos incríveis, maravilhosos. As pessoas têm, inclusive, preferência para morar em condomínios que tiveram essa assessoria, porque elas sentem a diferença. Elas não é uma construtora que entrega e nunca mais vai no prédio, abandona o cliente. Então, assim, e com a transição, por exemplo, numa construtora com a nossa administradora, eles param de falar com a construtora e passam a falar com a gente. Então, eles estão sempre com algum suporte. Os próprios moradores, os próprios proprietários. E a construtora tem as demandas deles, então a gente ainda continua também com eles. Então, assim, realmente bem grande e complexo, e a gente tenta deixar simples para as pessoas. É uma grande parceria, né? Lindas palavras, concordo plenamente com o que você falou. Não é só o prédio que se transforma, é a gestão que se transforma, é a transição que se transforma, a forma de você ouvir as pessoas que precisam continuar a ser ouvidas, mesmo depois do prédio na mão, priorizar isso, simplificar isso, mostrar que as pessoas que moram têm voz para falar, para pedir, para querer mudar o planejamento inicial que elas tinham e quer dizer quando ele precisa para ser um lugar que ele traz. Isso aí, gente. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio da Moura Moura, do nosso podcast. Muito obrigada, Letícia. Obrigada, Dani. Obrigada, Eduardo. Seja muito bem-vindo sempre para participar conosco, né? Faremos mais isso, pode ter certeza. Gente, muito obrigada por participarem conosco do Condomínios Eficientes, o podcast da Moura Moura. E no próximo mês tem mais podcast para vocês. Até mais. Tchau, tchau.